Não se esqueça de dar o like. Minha esposa recentemente descobriu que a esposa de um dos meus amigos estava tendo um caso comigo. Há 5 anos, logo após meu divórcio, conheci uma mulher em um show. Ela era um pouco mais nova do que eu, mas nos demos bem e ela acabou indo a um bar comigo e meus amigos depois do show. Foi uma noite divertida e trocamos números. Naquela época, eu não usava muito as redes sociais, exceto o Facebook, e isso era apenas para acompanhar a escola e atividades dos meus filhos. Então, nunca nos adicionamos como amigos, apenas trocamos mensagens de texto. No início, as mensagens eram casuais. Um pouco flerte de vez em quando, mas nada que sugerisse qualquer interesse sexual. Acontece que ela morava apenas a 20 minutos de mim, mas nunca nos encontramos ou nos vimos. Após algumas semanas de mensagens de texto, descobrimos que ambos estaríamos no mesmo show novamente, mas desta vez em outra cidade. Era um final de semana de amigos para mim e um final de semana de amigas para ela. Então, ela e suas amigas encontraram eu e meus amigos antes do show. Fizemos um pequeno tour por bares juntos. Ela e suas amigas eram mais novas do que eu e meus amigos, e eu era o único solteiro entre meus amigos. Nenhum de nós, meus amigos e eu, notou que nenhuma dessas garotas usava alianças de casamento. Então, presumimos que nenhuma delas era casada. Elas eram todas mais jovens que nós e não parecia haver muito interesse além de amizade. Isso estava tudo bem, na época, eu nem estava interessado em um relacionamento de qualquer forma. Depois de irmos a alguns bares, fomos para o show. Ela e suas amigas tinham ingressos para a pista e eu e meus amigos tínhamos lugares marcados. Pensei que isso seria o fim para aquela noite. Após o show, eu e meus amigos fomos a um bar e depois para nossos hotéis. Logo depois de chegar ao meu quarto, essa mulher me mandou mensagem perguntando se eu queria ir tomar mais algumas bebidas com ela. Ela estava em um lugar perto do meu hotel, então, claro, concordei. Saí esperando encontrar ela e suas amigas, mas era só ela. Nem acho que terminei minha bebida quando estávamos voltando para meu hotel. Foi incrível. Quando voltamos para casa, ela começou a ir até minha casa durante o dia. Tenho um emprego flexível e na maioria dos dias trabalho em casa. Ela viaja pela região por causa do trabalho, então tinha tempo para vir durante o dia. Ela vinha depois que meus filhos iam para a escola e saía antes deles voltarem para casa. Em alguns dias, ela ficava na minha casa quase o tempo todo em que meus filhos estavam na escola. Mesmo que não fosse meu tempo com as crianças, ela estava lá durante o mesmo horário. Nunca à noite, nunca nos fins de semana. Era apenas um relacionamento de amigos com benefícios. Isso era perfeito para mim. Eu estava envolvido com meus filhos, inclusive treinando 2 de suas equipes, então nunca interferiu no meu tempo com eles ou com meus amigos. Além disso, eu não procurava um relacionamento e definitivamente não queria um relacionamento com alguém tão jovem que poderia querer ter filhos. Já terminei de ter filhos. Fui sincero com ela sobre como me sentia, e ela estava de acordo. Ela disse que também não estava procurando um relacionamento. Isso durou quase 1 ano. Eventualmente, conheci alguém, minha agora esposa, e terminei com ela. Ela concordou com isso também. Nunca mais trocamos mensagens. 1 ano depois de conhecer minha esposa, nos casamos. 2 anos atrás, encontrei essa mulher novamente em um evento da vizinhança. Eu e minha esposa fomos apresentados a ela e ao marido dela por um amigo meu. Eles haviam comprado recentemente a casa ao lado da dele. Quando nos vimos pela primeira vez, não foi nada constrangedor. Apenas sorrimos e nos cumprimentamos. Contei para minha esposa sobre o nosso passado quando chegamos em casa naquela noite. Minha esposa é muito compreensiva, nós dois aceitamos que ambos tínhamos tido relacionamentos passados. Nada demais. Acontece que o marido dela é um cara muito legal, ele começou a sair com meu grupo de amigos e nós também nos tornamos amigos. Este ano, ele entrou em uma das minhas ligas de futebol. Então, ele me adicionou como amigo no Facebook. Depois que o adicionei, ele adicionou minha esposa. Minha esposa deu uma olhada no perfil dele e perguntou quanto tempo fazia desde que eu tinha um relacionamento de amigos com benefícios com a esposa dele. Foram 5 anos. Ela me mostrou uma postagem recente que dizia que ele e a esposa estavam casados há 8 anos. Alguma atualização? Então, minha esposa e eu decidimos não dizer nada ao marido dela se nenhum dos meus amigos reconhecer a esposa dele como minha ex-amiga colorida. E até agora, nenhum deles reconheceu. E basicamente assistimos todos os jogos de futebol das 13 horas de domingo juntos desde o início da temporada. Mas no último fim de semana, ela deixou escapar que sabia sobre minha jacuzzi. Minha esposa estava atualizando nossos amigos sobre o progresso de alguns trabalhos que estão sendo feitos no nosso quintal. Temos uma jacuzzi que não dá para ver da minha casa, e é nessa área que o trabalho está sendo feito.
O marido dela ainda não foi para essa parte do nosso quintal e não sabia disso. Ele só esteve no nosso porão e no nosso pátio traseiro, lugares de onde não se pode ver a jacuzzi. Enquanto minha esposa falava sobre as obras em volta da minha jacuzzi, o marido diz algo como "isso parece incrível", e ela diz algo parecido com "aquele lugar vai ser incrível para relaxar, já era um ótimo lugar para relaxar antes de você ter feito tudo isso". Não temos certeza se o marido ouviu ou percebeu, mas algumas amigas da minha esposa sim e perguntaram a ela sobre isso. Minha esposa desviou das perguntas e disse que conseguiu mudar de assunto rapidamente. Mas agora estamos pensando se algumas amigas da minha esposa podem deduzir que eu e ela temos um passado. Então ele é seu amigo, mas você não vai contar que a esposa está traindo ele? Que amigo de merda você é? Eu sou a babaca por escolher meu orçamento em vez do meu namorado neste Halloween? Preciso de uma perspectiva aqui, toda essa situação está fora de controle. Eu, 28, sou dona da minha casa e meu namorado, 29, se mudou em janeiro. Tivemos várias discussões sobre dinheiro no início e concordamos em manter um orçamento doméstico. Além disso, ele concordou em quitar a dívida do cartão de crédito. Tenho mais flexibilidade nos meus gastos pessoais do que ele. Logo após nos mudarmos, meu namorado me disse que, quando criança, sempre quis morar em uma das casas totalmente decoradas para o Dia das Bruxas, distribuindo doces em tamanho normal. Foi aí que cometi um erro. Entendi isso como um comentário e não como um plano. Quando o final de setembro chegou, fomos à loja de Halloween, e ele achou que tínhamos economizado para isso. Eu não sabia. Revisávamos juntos o orçamento mensal, e isso nunca estava listado. Quando ele descobriu que não havia economias para o Halloween, tivemos uma discussão. Depois, falei com amigos que disseram que ele tinha falado muito sobre o Dia das Bruxas e o quanto significava para ele. Encarei isso como um mal-entendido da minha parte. Então, reuni $500 do meu dinheiro e fui até ele pedir desculpas. Ele decidiu comprar uma grande peça, um palhaço animatrônico e algumas luzes. Isso consumiu os $500, e ele também usou um pouco do próprio cartão de crédito. Ele queria outra grande peça e ficou chateado porque eu não queria colocar no meu cartão de crédito. Perguntei se ele queria colocar decorações feitas à mão ou teias de aranha, mas ele disse que ficaria barato. Algumas semanas depois, tivemos uma discussão sobre os doces. Ele ainda estava fixado em comprar barras de tamanho normal. Costumamos receber mais de 250 crianças e eu disse que simplesmente não tínhamos tanto dinheiro. Então, compramos pacotes a granel de barras pequenas e eu também tinha livrinhos para colorir para as crianças com alergias e diabetes. Avançamos para o Dia das Bruxas. As primeiras crianças apareceram e ele estava permitindo que elas pegassem punhados de doces. Lembrei a ele que teríamos muitos visitantes e ele ficou muito irritado. Eu tinha pedido uma pizza para nós. Fui pegar e entrei por cerca de 10 minutos. Quando saí, as tigelas de doces tinham acabado. Ele estava colocando um terço da tigela na sacola de cada criança e deu todos os livrinhos de colorir para qualquer criança que passasse. Ele disse que eu teria que sair para comprar mais doces no meu cartão de crédito. Eu disse que não faria isso e não era minha culpa ele ter dado 9 quilos de doces. Ele começou a gritar ali na frente das crianças e eu disse para ele entrar. Ele respondeu que não ia parar de distribuir doces mesmo que não tivesse mais. Eu disse para ele se divertir com o palhaço e entrei. Ele entrou 15 minutos depois. Então, exigiu que eu saísse por aquela noite para que ele pudesse esfriar a cabeça. Ele argumentou que era justo porque eu já tinha comido e era minha culpa que o Dia das Bruxas foi arruinado porque sou mesquinha. Eu lhe entreguei o resto da pizza e recusei. Ele saiu e foi para a casa de um amigo e, pelo que entendi, passaram o resto da noite bebendo, distribuindo doces e me mandando mensagens de como sou horrível e mesquinha. Fui a errada? Por que você está com esse cara? Ele paga alguma coisa de aluguel? Ele já demonstrou algum sinal de responsabilidade financeira? Ele me faz rir. E sim, após termos tido uma discussão séria sobre finanças no início, ele pagou metade do fundo da casa todos os meses. Orçamento que cobre tudo o que é comum, hipoteca, contas, etc. Tenho meu próprio dinheiro e ele tem o dele, ganhamos valores semelhantes, mas porque ele está lidando com dívidas, acaba tendo menos dinheiro pessoal que eu. Após uma discussão no primeiro mês, criei um orçamento mensal para a casa que cobre apenas as despesas comuns, e ele contribui com a metade desde então, metade da hipoteca, contas, etc. Como tanto do dinheiro dele vai para dívidas, tenho mais flexibilidade no meu orçamento pessoal e coloco o dinheiro na poupança. Mas sim, financeiramente ele contribui e passou o verão sendo compulsivo para ter um gramado perfeito, então não é como se ele fosse inútil em casa.
Atualização. Há 3 meses, basicamente toda a internet me disse para terminar com meu namorado. 2 dias atrás, finalmente terminei. Todos, e quando digo todos, é realmente todos online, basicamente disseram que eu estava certa e disseram coisas realmente ruins sobre meu relacionamento. Não vou mentir, houve tanta raiva em relação a ele que meio que me desliguei. Quando comecei a receber pedidos de fontes de notícias reais por mais informações. Simplesmente saí e decidi esquecer que algo aconteceu. Nos encontramos no dia seguinte, pois ele passou algumas noites na casa de um amigo. Eu disse que, para as coisas continuarem, precisávamos de terapia de casal e esperei que ele organizasse tudo. Surpreendentemente, ele aceitou isso e disse que trabalharia nisso. Foi aí que as coisas começaram a se desenrolar. Nossos amigos em comum estavam realmente do lado dele, descendo a lenha em mim. Mas descobri que a história que ele contou a eles estava muito longe da verdade. Na versão dele, eu impedi qualquer gasto para o Halloween e fui mesquinha com os doces do Dia das Bruxas, dando apenas para as crianças que eu gostava. Uma vez que eles ouviram minha versão, apoiada por fotos e recibos, o apoio veio para mim. Na verdade, os amigos dele têm zombado muito dele por como ele agiu, o que meu ex odeia. Enquanto isso, ele trabalhou para conseguir terapia para nós, mas descobriu que a terapia em seu plano de saúde implicava em listas de espera de meses. Então, ele arranjou um coach de casais que era religioso. Não sou religiosa e não fiquei empolgada com isso, mas achei que era melhor do que nada. Nosso primeiro encontro foi apenas 3 dias depois de eu postar. Uma coisa engraçada que aconteceu foi que meu ex imediatamente entregou um print do orçamento doméstico, e o coach o elogiou, mas o coach achou que meu ex foi quem o escreveu e que eu estava falhando em segui-lo. Então, o que se seguiu foi uma situação estranha em que meu ex queria todos os elogios, mas também queria que o coach criticasse o orçamento porque ele odiava isso. Levou a maior parte da primeira sessão para explicar a ele a situação real, e o coach ficou desconfortável pelo fato de ser a mulher na relação quem ditava as finanças, embora gostasse do orçamento em si. Isso foi uma grande questão depois, na verdade. No dia seguinte, um de nossos amigos encontrou o post no Reddit e enviou para o meu ex. O inferno se abateu sobre ele, dizendo que eu havia traído sua confiança. Nossa próxima sessão de terapia de casal foi sobre isso, e honestamente me senti terrível por expor a sujeira dele. O coach e meu ex desceram a lenha em mim durante esse tempo, dizendo que eu havia humilhado publicamente meu ex. Obviamente, estou fazendo uma atualização, então não me importo mais em constranger meu ex. Ele tem este usuário e provavelmente vai ler isso. De qualquer forma. Uma coisa que parecia ser positiva no início da terapia foi o coach apontar que meu ex nunca teve a capacidade de ter tradições de feriados por causa de sua criação. Eu genuinamente me senti mal com isso e, com a chegada do Natal, fiz um enorme esforço para incluí-lo nas tradições da minha família e perguntei se havia algo que ele queria fazer. Ele respondeu criticando muito as tradições da minha família e sua única contribuição foi sugerir algo realmente extravagante que teria custado uma fortuna. Juro que ele fez isso só para me criticar quando eu disse não. Isso foi tudo pontuado por nossas visitas 2 vezes por semana ao coach de casais, que eu comecei a odiar cada vez mais. Ele fazia orações super religiosas e tinha problemas com a gente morar juntos antes do casamento. Nem meu ex nem eu reagimos bem a isso. Mas meu ex se empolgava mesmo quando o coach falava sobre coisas mais misóginas, de homem como chefe da casa. Quando disse que preferia mudar para um terapeuta regular, meu ex disse que eu estava minando o trabalho dele para nos ajudar. Há uma dúzia de pequenas coisas que aconteceram ali onde eu deveria ter terminado. Mas a semana passada foi a gota d'água real. Desde que meu ex encontrou o post que fiz no Reddit, ele ficou obcecado em mexer no meu telefone. Por causa da minha carreira, eu não o deixava. Tenho muitos e-mails e acessos no meu telefone que são informações confidenciais relacionadas ao trabalho. Fiz um acordo em que ele poderia perguntar com quem eu estava conversando, etc., e eu mostraria a ele a qualquer momento. Isso não foi o suficiente. Não sei como ele mexeu no meu telefone. Mas ele o vasculhou completamente e começou a surtar porque eu estava escondendo coisas dele. Mas nada tinha relação com ele. Tipo, eu tinha um grupo de bate-papo onde estávamos planejando um chá de casamento para uma amiga. Ele só conheceu essa amiga rapidamente. Ele sabia que eu estava ajudando a planejar, mas ficou chateado porque eu não o informei sobre cada pequeno detalhe. Especificamente, estávamos surpreendendo a noiva trazendo a tia dela, que ela raramente via. Eu não estava contribuindo financeiramente para isso, apenas sabia a respeito. E, de alguma forma, o fato de eu não ter contado a ele esse pequeno detalhe específico era manter segredos? Ainda estávamos discutindo isso quando fomos a uma festa com amigos.
Aparentemente, ao vasculhar minhas antigas conversas, ele encontrou onde uma amiga minha falou comigo confidencialmente sobre uma tragédia pela qual ela passou. Apenas o marido dela e as irmãs estavam realmente a par. Meu ex estava bêbado e começou a falar alto sobre isso com ela, com o marido ali. O marido mandou ela se calar e meu ex basicamente se mostrou superior por saber das coisas e que não havia segredos. Foi muito perto de ser uma briga. Eu disse a ele para não voltar para minha casa depois disso, e ele parece realmente chocado por termos terminado. Ainda estou entorpecida com tudo isso, mas sim. Ele? Nunca mais. Atualização. Minha amiga fez as pazes comigo pelo incidente de ele ter lido nossas conversas antigas. Ela está me ajudando muito, leu esses posts e me deu permissão para dizer que o segredo que ele revelou foi sobre um abuso espontâneo dela. Agora, sobre o mais recente. O ex finalmente passou para pegar suas coisas cerca de uma semana atrás. Ele vacilou e arrastou isso desde que saiu. Inicialmente, ele levou apenas o essencial e ficou enrolando. Acho que ele achou que eu aceitaria de volta. Finalmente, ele aparece com um amigo para pegar suas coisas. Cada coisa que ele retira da casa, ele diz com sarcasmo que eu vou sentir falta. Mas antes de ele se mudar, eu tinha uma casa completamente mobiliada. As contribuições dele eram coisas que só ele usava ou coisas das quais eu tinha duplicatas. Exceto pelo palhaço. Quando chegou a vez dele, ele ficou furioso. Disse que estava morando agora no quarto do amigo e não tinha espaço para armazená-lo ou exibi-lo no Dia das Bruxas. Então, ele queria que eu o reembolsasse por isso. Apontei que eu já havia pago por isso inicialmente. Ele tem uma história toda alternativa onde eu lhe dei o dinheiro para comprá-lo como presente, portanto, era o dinheiro dele e eu tinha que reembolsá-lo. Uma discussão começou, ele saiu furioso com suas coisas e deixou o palhaço. Vendi por $200 e estou ansiosa para visitá-lo em um verdadeiro cenário de Dia das Bruxas a longo prazo. Fala pessoal, tô passando rápido para avisar que eu abri a loja do canal. Então se você curte meu trampo e quiser me ajudar a manter e crescer cada vez mais esse projeto, tem vários produtos para você escolher. Tem camiseta masculina e feminina, regata, pôster e caneca. É só acessar o primeiro link da descrição ou colocar lojadorobô.com. Acho que estraguei tudo ou o bolo. Eu, 32, sou casado com minha esposa, 30, há 5 anos, e parece que no último ano ela se tornou uma completa estranha. Ambos tínhamos estabilidade quando nos conhecemos, e no início parecia que compartilhávamos os mesmos valores. Fiz um curso técnico e aprendi um trabalho muito técnico. Trabalhei em empregos iniciais ruins antes de provar meu valor e construir uma reputação em codificação, ao ponto em que minhas referências superavam minha educação. Minha esposa tem um mestrado e trabalha em um cargo de gerência. Isso criou um pouco do que eu pensava ser uma tensão amigável na época. No início, reclamei sobre a gerência intermediária. Via-os como obstáculos entre mim e a conclusão das tarefas. Minha esposa via a gerência intermediária como necessária para direcionar pessoal e recursos. Pessoalmente, fiquei preso com uma sequência ruim de gerentes intermediários que pensavam que desenvolvedores de código eram modulares e substituíveis. Eles estabeleciam prazos irrazoáveis, prometiam recursos aos clientes e criavam desvios de escopo. Toda vez que eu falava sobre a próxima besteira que meu gerente introduzia, ela sempre tomava o lado dele. Importante, ela nunca o conheceu. Ele vê coisas que você não vê, dizia. Depois de cerca de 1 ano de namoro, aprendi a parar de falar sobre meu dia de trabalho para ela, se não envolvesse dias de folga ou aumento. Sempre senti que ela ressentia o fato de eu não ter voltado para a escola para fazer um curso de 4 anos ou um mestrado. Ela pressionou sobre isso no início, antes do casamento, mas quando eu expliquei sobre os empréstimos e dívidas, ela desistiu. Ela estava relativamente sem dívidas quando nos casamos, assim como eu. Como disse, éramos bastante próximos em termos de ganhos também. Cerca de 2 anos atrás, comecei a trabalhar para uma empresa que tinha um proprietário que falava diretamente comigo. Ele viu valor em mim e no meu potencial. Agora ganho 50% a mais que minha esposa, e meu gerente é um cara que trabalha bem comigo. Embora não seja um líder técnico, ele incorpora o que um Scrum Master deveria ser. Eu diria que ele sabe como ficar fora do meu caminho, mas isso soa adversarial. Ele é um ótimo supervisor. Os primeiros 4 anos de casamento correram bem, no geral. Eu não reclamava sobre gerentes do trabalho, e ela não me pressionava a gastar milhares em um pedaço de papel e dívidas.
Nos divertimos, saímos em encontros várias vezes por mês, compartilhamos hobbies, cozinhamos juntos, líamos livros juntos e assistíamos filmes juntos. Quando o primeiro confinamento ocorreu, trabalhamos em casa. Nossa casa é muito boa, com 3 quartos sobressalentes caso eventualmente tivéssemos filhos. Um já foi convertido em um escritório para mim, e quando o bloqueio começou, convertemos o segundo em um escritório para ela. Ambos trabalhávamos remotamente, mas tínhamos filosofias muito diferentes sobre isso. Eu me levantava, fazia o café da manhã, tomava banho, me barbeava, me vestia com um terno e depois ia para meu escritório em casa. Eu odeio terno e gravata, aliás. Mas isso me coloca no estado mental de ok, é hora de trabalhar. Minha esposa, por outro lado, levantava da cama, tomava café da manhã, escovava os dentes, vestia uma camiseta e calças de moletom e ia para seu escritório com o iPad para jogar Candy Crush entre os e-mails. Acho que vejo como trabalho em casa e ela vê como trabalho em casa. Deixei-me levar. É estranho como a proximidade pode criar distância. Ela tinha várias reuniões por dia, e eu podia ouvi-las porque ela mantinha a porta aberta. Eu tinha uma reunião por dia, um scrum, e era curto. Eu fechava minha porta durante a reunião. 5 meses atrás, ela disse que se sentia insultada porque eu fechava a porta para o scrum diário. Expliquei que era para ter paz e manter minha mente focada no trabalho. Ela disse que sentia como se eu estivesse escondendo algo. Tentei manter nossos hobbies juntos, mas ela rejeitou dizendo, já nos vemos o dia todo. Deveria ter insistido, mas não o fiz. Encarei o bloqueio como temporário, e talvez não devesse. Ficou realmente ruim quando a empresa dela instituiu uma reabertura parcial do escritório. Ela aproveitou a chance de fazer parte dos 50% da empresa de volta a um escritório reorganizado para permitir distanciamento social. Não a culpo, sinto falta de trabalhar no escritório também, mas minha empresa ainda não abriu os escritórios, e enquanto eu tiver acesso ao meu ambiente de desenvolvimento, realmente não é necessário. Acho que vários de suas outras colegas a influenciaram. Ela ficava depois do expediente para sair com elas, tomar drinks na casa de uma colega. Perguntei e quis saber mais, mas ela era secreta e reservada. Ela ficou cada vez mais fria. Parecia que eu tinha uma colega de quarto e não uma esposa naquele ponto. No mês passado, em um fim de semana, ela colocou o iPad antigo na mesa e disse, você pode apagar isso? Quero dar isso para minha sobrinha. Dei de ombros, muitas vezes faço esse tipo de coisa para a família e não pensei muito sobre isso. Ela foi para outro encontro da empresa e liguei o iPad. Talvez minha esposa estivesse se tornando tão descarada, talvez ela pensasse que eu não verificaria e apenas faria uma redefinição de fábrica. O ponto é que verifiquei e vi o aplicativo de mensagens. Fotos, vídeos, mensagens instantâneas com seu chefe. Eles estavam tendo um caso há 2 meses. Não consigo descrever a sensação nas minhas veias. Foi como se meu sangue se transformasse em gelo. Me lembrou da cena em Equilibrium onde o polígrafo ficou plano. Copiei tudo, empacotei na nuvem que uso para projetos de desenvolvimento separados do trabalho, e comecei a procurar um advogado. Não confrontei inicialmente porque não tinha certeza do que faria. A nova sensação no meu corpo foi como se eu estivesse entorpecido e andando através da água. Ela não percebeu ou não se importou. Nesse ponto, já estávamos em um casamento sem intimidade. Já estávamos na fase de colegas de quarto, acho. Contatei um advogado e ele queria continuar investigando e que eu mantivesse a boca fechada. Ele sugeriu que eu contratasse um investigador particular e sugeriu um bom. Nas últimas 4 semanas, estávamos reunindo evidências e ele estava preparando o processo de divórcio. Fique paciente, ele continuava me dizendo. E minhas veias geladas e a indiferença dela tornaram isso fácil no começo. Ontem, meu advogado me disse que o processo estava quase pronto. Nosso estado é de culpa, e o investigador obteve fotos, vídeo e as mensagens. Era praticamente um golpe. Então, ontem à noite, não sei o que aconteceu comigo. Mas o gelo se transformou em fogo. Ela chegou em casa, tarde, é claro, e nem lembro o que ela me disse, mas eu fiquei fora de mim. Disse que esperava que valesse a pena transar com o chefe dela. Ela ficou maldosa, má, vingativa. Ela disse que eu não estava lá emocionalmente para ela. Eu estava relaxando o dia todo em casa, mesmo que fosse eu quem ganhava a maior parte em casa. Eu não era estimulante intelectualmente, mesmo que eu trabalhe em um emprego altamente técnico. Disse a ela que tinha um advogado e ela riu e riu. Ela disse que minha ameaça era patética. Não tinha como eu deixá-la. Que mesmo se eu me divorciasse dela, ela receberia metade do meu salário. Se eu ficasse com ela, pelo menos poderia ter sexo ocasionalmente, então eu não deveria estragar isso. Ela era uma pessoa diferente.
Eu disse a ela: isso não é um casamento. Ela riu novamente. Querido, estamos no século XXI. Uma mulher pode ter seu bolo e comê-lo também. Ela riu novamente e foi para a cama. Enviei um e-mail para meu chefe dizendo que precisava de uma semana para lidar com um problema familiar. Ele, é claro, concedeu. Dormi no sofá do meu escritório. Hoje de manhã, ela saiu enquanto eu me vestia, e só disse: não espere por mim. Fui ao escritório do meu advogado e ele disse que os papéis estavam prontos. Ele tinha um oficial de justiça com ele e perguntou como eu queria que os papéis fossem entregues. Eu disse a ele: meu advogado, abençoado seja ele, riu e disse: é melhor não fazer isso. Tive tantas pessoas querendo fazer uma entrega fofa ou de vingança e sempre dissuado. Juízes não têm senso de humor. Ele me disse como isso poderia me custar pensão alimentícia ou ativos. Não me importei. As palavras dela me queimaram. Eu queria que ela sentisse isso também. O advogado fez o melhor para me dizer para não fazer isso, mas ele cedeu quando viu como eu estava sério sobre isso. O oficial de justiça, ele ouviu minha ideia. Ele riu também e disse: você é meu herói. Tive que encomendar algo especial, com custo urgente. Enviei o oficial de justiça para pegar e entregar isso, com os papéis, no trabalho da minha esposa. O oficial de justiça me contou o que aconteceu quando terminou. Disse que precisou. Disse que chegou ao escritório dela com uma caixa grande e os papéis. Encontrou minha esposa conversando e rindo com um grupo de colegas e amigos e perguntou o nome dela. Ela confirmou e perguntou do que se tratava. Ele colocou a caixa em uma mesa próxima e a abriu. Era um bolo, daqueles que você pode imprimir uma imagem personalizada em glacê. Nem sabia que isso existia até esta manhã. A imagem era uma imagem da minha esposa e o chefe dela em um abraço. Vestidos, mas era óbvio o que estavam fazendo, com as palavras: aqui está seu bolo. Comam, escritas com glacê acima da imagem. O oficial de justiça colocou os papéis ao lado da caixa do bolo na mesa. Você foi notificada. Ele disse que houve um grito alto dela. Pelo menos 8 pessoas no escritório viram o bolo. Minha esposa surtou e derrubou a caixa grande da mesa, onde caiu no carpete, mas a imagem ainda era visível. Vários dos colegas começaram a repreendê-la, e ela começou a chorar e gritar. O oficial de justiça deu uma retirada rápida. Meu telefone explodiu e eu só continuei mandando para a caixa postal. Não me preocupo em ler as mensagens dela. Ela não voltou para casa, mas a mãe dela me mandou uma mensagem dizendo que ela vai ficar por lá por enquanto. O êxtase do bolo foi ótimo. Mas à medida que as horas passam, estou reconsiderando as palavras do meu advogado agora. Será que estraguei tudo? Atualização. Por que são sempre as colegas de trabalho? Estou impressionado com todo o apoio que recebi na última semana. Ainda estou afastado do trabalho, meu chefe decidiu me dar 2 semanas em vez de uma que eu pedi. Bom homem, ele é. Já dividi nossas economias ao meio, coloquei metade em uma conta em meu nome e mudei o pagamento automático da hipoteca, congelamentos de crédito, etc. Tudo que meu advogado me aconselhou a fazer com os fundos domésticos. Primeiro, não temos filhos. Em segundo lugar, estou vendo um terapeuta para me ajudar. Encontrei um que é bem versado em ajudar com infidelidade. Vi ele 2 vezes, e estou me sentindo muito mais equilibrado. Ainda há alguns momentos estranhos, mas longe da mesma oscilação entre os extremos. Depois da palhaçada do bolo, estou definitivamente seguindo o conselho do meu advogado a partir de agora. Ele disse: você pode ser feliz ou pode estar certo em relação a seguir seus conselhos, e agora entendo isso. Ele me disse que, se minha esposa quiser voltar para casa, eu não posso legalmente expulsá-la, mas devo gravar todas as interações com ela. Ela não está mais em casa, ainda na casa da mãe, mas ela queria passar no sábado para conversar. Meu advogado disse que eu poderia, mas disse que preferia que, se ela quisesse conversar, isso fosse feito em seu escritório, com o advogado dela presente, assim como ele. Apresentei isso a ela, por e-mail, é claro, e ela respondeu que não tinha um advogado. Meu advogado disse que, a menos que ela apareça em seu escritório, tenha testemunhas e grave a reunião. Deixei minha esposa ciente de que essa era a minha condição para conversar com ela. Ela aceitou, na verdade. Então, chamei 2 amigos em comum, todos nós com nossos celulares na mesa prontos para gravar. Ela entrou e tentou me dar um abraço constrangedor, mas eu apenas ergui a mão e os telefones começaram a gravar quando nós 4 nos sentamos à mesa da cozinha. Ela estava realmente arrependida. Disse que sentia que estava assistindo a um filme em vez de estar no comando da própria vida. Mas parecia empolgante e excitante. Ela perguntou se eu queria saber por quê. Eu disse que realmente não me importava neste momento.
Ela sentiu que me devia isso e me contou. Disse que, quando começou a voltar para o escritório quando reabriu, ficou muito próxima de 3 colegas mulheres, cada uma alguns anos mais velhas que ela, e 2 delas se divorciaram. Ela disse que elas se infiltraram em sua mente, falaram sobre como ela merecia mais do que estava recebendo. Elas perguntavam constantemente sobre sua vida doméstica. A líder aparentemente estava analisando minha pessoa pelas histórias de minha esposa. Minha esposa lhes contou sobre meu problema com gerentes no início da minha carreira, e a líder levou isso a significar que eu me sentia ameaçado por pessoas educadas. A líder disse a ela que eu era um homem submisso e que ela precisava de um homem dominante em sua vida. Que se eu descobrisse, talvez eu tivesse gritado e ameaçado, mas me conformado. Minha esposa ainda tem seu emprego por enquanto, mas por pouco. As pessoas que viram o bolo foram minha esposa, as 3 bruxas, seu chefe do caso e, segundo ela, 2 outros colegas de trabalho que estavam ao lado dela. O chefe terminou imediatamente o caso, disse a ela para se comunicar apenas por e-mail, e que, se ela tentasse aparecer sozinha em seu escritório, ele chamaria imediatamente um colega. As 3 bruxas imediatamente se viraram contra ela e a repreenderam publicamente por fazer uma coisa tão horrível. Os outros colegas, segundo ela, não queriam se envolver em seu folhetim. Então, sem relatos ao RH. Ela disse que as 3 amigas fazendo uma reviravolta imediata a fizeram sair de seu torpor. Ela parecia realmente envergonhada e disse que precisava pedir $5.000. Fiquei confuso, porque ainda havia dinheiro em sua conta. Deixei claro que ela tinha. Ela estava morando com a mãe, não tinha grandes despesas. Acontece que a líder e as outras 2 bruxas queriam ser pagas por seu silêncio. Elas estão chantageando ela e deram um prazo, do contrário, o RH saberá todos os detalhes sórdidos. Ela estava implorando por ajuda. Disse a ela que não há volta ao normal depois disso. Tudo mudará. Que, se ela ceder agora, será mais dinheiro depois. É melhor para ela se denunciar, o chefe e os colegas. Isso funcionaria melhor do que ter noites insones esperando pela queda da espada. Ela parecia indecisa, mas finalmente fez a grande pergunta. E nós? O que acontece com a gente? Disse a ela que não há nós. Isso acabou, e ela melhor arrumar um advogado para analisar o divórcio. O máximo que posso fazer é dizer a ela como lidar com a situação de trabalho, mas ela provavelmente precisará encontrar outra carreira depois disso. Também disse que ela precisa ir à terapia por conta própria, porque alguém que poderia rir na minha cara e pedir ajuda uma semana depois precisa de ajuda para se reorganizar. Ela apontou para o bolo e tudo o que eu disse sobre isso foi, sim, estou buscando ajuda para isso. Ela saiu logo depois. Sem notícias se ela seguirá meu conselho ou tentará pagar o suborno de suas colegas. Por que sempre as colegas? O custo do bolo. Primeira semana de volta ao trabalho e meu chefe decidiu dizer a todos que poderíamos sair ao meio-dia hoje para sexta-feira santa e fim de semana da Páscoa. Estou me sentindo muito melhor. Ainda estou consultando um terapeuta individual e no fim de semana passado dirigi pelas estradas rurais para relaxar e vi um criador de cães enquanto passava e fiquei curioso. Parei, ele era um homem asiático e tinha uma raça de cães asiáticos que nunca tinha visto antes. Ele me contou como eram extremamente leais e corajosos. Depois de brincar com alguns deles, estou considerando voltar para comprar um, mesmo que sejam extremamente caros. Acho que são chamados de gindos? Minha esposa sempre considerou a ideia de ter um cachorro, mas nunca encontrou uma raça que gostasse. De qualquer forma, a esposa ainda não voltou para casa ou fez qualquer tentativa direta de contato, mas ela contratou um advogado. Meu advogado me ligou e disse algo como, segure-se, você vai visitar um terapeuta matrimonial. Eu disse a ele que não queria ir ver um, o divórcio estava acontecendo independentemente. Ele concordou, mas então disse, normalmente, eu diria ao outro advogado para se afastar, mas agora tenho que te retratar como uma pessoa razoável, então você tem que considerar pedidos razoáveis. É por isso que você deve ouvir seu advogado. Se eu controlasse minha raiva, teria conseguido ignorar esse pedido. Ele me deu conselhos para esta sessão. Não admitir culpa. Não reconhecer falhas em lugar algum. Não concordar com nada, nem mesmo uma segunda sessão. Apenas participar desta sessão e, se eu ainda quisesse o divórcio, responder as perguntas o mais neutramente possível. Não gritar, não acusar. A visita, se pode ser chamada assim, foi via Zoom. Eu em minha casa, e minha esposa na casa da mãe dela, e a terapeuta em um escritório. Foi interessante. A terapeuta estava interessada em distribuir a culpa. Certamente você pode ver como a distância pode criar uma necessidade. Eu simplesmente disse, eu não concordo. São necessárias 2 pessoas para criar um afastamento em um casamento. Sim, ela e o chefe dela. Segurar isso é permanecer no passado.
poderia haver um futuro maravilhoso. O comportamento passado é um bom indicador do comportamento futuro. Coisas assim. Eu não fingiria nem por um segundo que eu jogava jogos mentais ou dava voltas ao redor dela. Por que não fiz? Eu simplesmente não me envolvi mais do que o necessário. Foram 2 horas dela e da minha esposa tentando me fazer aceitar até mesmo 10% da culpa para que ela possa dizer: veja, foram culpa de ambos, agora vamos reconstruir ou algo assim. Perto do final da sessão, a terapeuta me perguntou por que eu estava agindo tão frio. Eu disse algo como: você sabia que a infidelidade pode causar o mesmo dano mental que o transtorno de estresse pós-traumático? A terapeuta disse: já ouvi algo parecido antes, sim. O tempo da sessão estava acabando e eu estava prestes a encerrar quando minha esposa perguntou se eu estaria disposto a participar de outra sessão no próximo fim de semana. Eu disse que não achava que fosse uma boa ideia. Ela então implorou o que seria necessário para que eu concordasse com uma sessão na próxima semana. Eu disse: boa noite e encerrei. Agora estou apenas esperando para ver qual será o próximo pedido razoável, que não poderei recusar, só para que meu advogado possa retratar que sou um cara bem ajustado que teve um surto de comportamento ruim versus uma tendência de mau comportamento. Muito obrigado por assistir. Comente sobre as histórias, dê like se gostou e confira o último vídeo. Se inscreva no canal e confira nossa loja no primeiro link da descrição. Uma boa noite, pessoal.